E eu quero te convidar então a abrir a Bíblia no livro de Romanos. É incrível como o livro de Romanos nos ensina sobre esse tema. E nós vamos estar ministrando de hoje até o congresso sobre esse tema aqui no sábado e no domingo. E eu quero te convidar a abrir esse livro, Romanos capítulo 12. Romanos é o Evangelho segundo o apóstolo, né? É um livro impressionante, rico, precioso. É o Evangelho da visão do apóstolo Paulo. Ali ele trata da tragédia do homem, do pecado. Ele fala também da redenção que nós tivemos através de Jesus Cristo, daquela obra realizada na cruz. Fala da graça de Deus, fala da justificação. E depois ele pega 3 capítulos, fala sobre, antes de falar sobre Israel, ele fala também da nova vida em Cristo. E ele pega 3 capítulos, que é o 9, o 10 e o 11, falando sobre o propósito eterno de Deus com o povo de Israel. No capítulo 9 ele fala do passado, no capítulo 10 ele fala do presente do povo de Israel, e no capítulo 11 ele fala do futuro dessa nação. E depois no capítulo 12, 13, 14, 15 e 16, ele desenvolve no capítulo 13 ele desenvolve o tema relacionamento com Deus, conosco mesmos e também com os nossos irmãos. E no capítulo 13 ele fala do nosso relacionamento com as autoridades. E no capítulo 12 e no 14 e no 13 ele fala do nosso relacionamento entre nós, que é a vida de comunhão. E eu quero te convidar então a lermos o primeiro verso desta noite, falando da nossa relação entre nós, que é o capítulo 12, verso 4 e o verso 5. Romanos 12, 4 e 5. Eu estou usando a atualizada hoje, eu não estou usando a AA, tá? Isso, troca ali então, eu fui para a atualizada. Eu te agradeço se tu trocar, aí está. Porque tem muito sentido dentro do contexto. Obrigado. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, digam todos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Guarde esta expressão que nós vamos ver em muitos textos aqui hoje à noite, uns aos outros. E aqui ele diz que nós somos membros uns dos outros e somos um só corpo. Nós temos que olhar a nossa vida cristã e a nossa vida de comunhão no corpo de Cristo com esta visão. Nós somos um único corpo e vários membros dentro desse corpo. Agora, vamos também entender que um único membro, ele não tem a vida toda. E se ele fica fora do corpo, ele morre. Ele deixa de ser importante. Ele perde a vida. Então, somos um único corpo, muitos membros, mas qualquer membro, eu e você, tem que estar ligado ao corpo para ser útil, vivo e ativo. Se ele estiver desconectado, ele deixa de ser útil, ele deixa de ter vida, ele deixa de ser ativo. E qualquer membro desconectado dos outros membros ou do corpo, ele perde o sentido da sua existência. Então,
Se olharmos para o nosso corpo, nós somos um único corpo. Eu tenho um único corpo, você tem um único corpo. Só que nesse corpo nós temos vários membros. Então nós temos que olhar para a igreja e ter esse entendimento. Apesar de nós sermos muitos aqui hoje à noite, nós somos um só. E nós temos que estar conectados uns aos outros como membros a esse corpo. E não somente aqui, mas também enxergar a igreja no todo na cidade. Há muitas denominações, há muitos segmentos da fé nesta cidade e nesse vale, mas somos um só corpo em Cristo. Nós não somos uma multidão desconectada, nós não somos uma multidão que entramos aqui só por entrar. Não, olhe para a pessoa do outro lado e diga: você está conectado a mim e eu conectado a você. Ninguém que entra aqui deve experimentar a solidão. Ninguém que entra aqui deve experimentar ficar isolado, pensando só em si mesmo. Por isso o apóstolo, depois que ele coloca a base, como nós éramos pecadores, da graça de Deus, da bondade de Deus, da justificação, da nova vida que temos em Cristo, ele diz: olha, vocês antes viviam sozinhos, mas agora não. Igreja de Roma, igreja de Novo Hamburgo, vocês são membros uns dos outros, e aqui há um só corpo. Qualquer um que está aqui é importante para Deus, não somente para Deus, mas é importante para mim. Olhe para a pessoa que está do lado e diga: você é importante para Deus. O teu cunhado, né, mano, que fez a cirurgia. Sim, teu marido, mas é genro. Aí, troquei. Estou te deixando mais novo, hein, chamando ele teu cunhado. O teu genro fez uma cirurgia. Ele agradeceu antes de começarmos o culto pelas orações que o corpo, a igreja, os outros membros fizeram por ele. Ele fez uma cirurgia do coração, ponto safena, e está aqui. Aplaudo o Senhor pela vida dele, pela saúde dele. Amém? Então, você não está sozinho nos teus desafios. Você não precisa ficar orando sozinho por tudo aquilo que você precisa. Você não precisa ficar chorando, lamentando. Não, nós somos uma família. Vamos ilustrar. Quem aqui gosta de pêssego? Para mim é uma das frutas mais maravilhosas. Tem gente que gosta de melancia, tem gente que gosta de maçã, tem gente que gosta de laranja, tem gente que gosta, outra maravilhosa também, né? Aquela que tem uma casquinha verde, depois chega em casa vai ficando amarela. A manga. Quem gosta de manga aqui? Mas vamos ficar no pêssego. Você vai no supermercado, para ilustrar como nós precisamos uns dos outros. O que a primeira coisa acontece? Os meus olhos veem o pêssego, um membro do meu corpo. Os meus olhos veem o pêssego, a minha mão vai e pega o pêssego. Passa no caixa, chega em casa, as minhas mãos lavam o pêssego. As minhas mãos precisam colocar aquele pêssego maravilhoso na boca. A minha boca tem dentes, aonde eu mordo e sinto o sabor daquele pêssego. O meu esôfago pega aquele pêssego, joga no meu estômago. O meu estômago dilui aquele pêssego, me trazendo vida. Irmãos, assim somos nós. A única maneira da vida de Cristo fluir entre nós é entender que cada um de nós é importante como membro. Isso desfaz aquela ideia que algumas pessoas têm: eu não sirvo para nada, eu não tenho dom algum, eu não tenho talento algum. Não, isso não é verdade.
Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: você está conectado a mim, e eu a você, e nosso trabalho em conjunto vai trazer vida aos irmãos que estão na fé, vai trazer vida aos que não são convertidos, vai trazer cura aos enfermos, vai trazer libertação aos cativos. Aleluia. Então, assim como o meu corpo precisou dos olhos, da mão, da boca, do esôfago, do estômago, nós precisamos uns dos outros. E é desta maneira que o crescimento normal virá, e nós seremos uma congregação sadia, nós seremos um corpo sadio. A Bíblia diz que todos nós vamos crescer até chegarmos à estatura do cabeça do corpo, que é Cristo. Então não te isole, lembre-se disso. Um membro, para ter vida, ser útil e para ter valor, ele tem que estar conectado ao corpo de Cristo. E esse ensino do apóstolo é muito importante, porque lá em Hebreus ele diz: não deixe de congregar. Hoje tem muita gente que se dá ao luxo de dizer: eu não preciso mais estar em nenhum congregar de qualquer congregação, eu sou um desigrejado, eu escuto o pastor que eu quero, a pregação que eu quero, a hora que eu quero, pela internet. Não deixeis de congregar como era costume e hábitos de algum. Diga: eu valorizo estar no congregar, viver a vida do corpo. Amém? E outra coisa, você não se agride a si mesmo. Imagina eu aqui em cima, mordendo meu braço, mordendo meus dedos. Vocês iam dizer: chame uma ambulância. O pastor pirou, endoideceu. Amados, teve uma carta que o apóstolo disse: se vos mordeis, cuide para não vos matar. Amados irmãos, o corpo não quer fazer mal para si mesmo. Sabe por que a gente às vezes dá vontade de morder alguém, ou de xingar, ou de fazer isso e aquilo? Porque nós não estamos discernindo que nós somos membros uns dos outros, e nós somos um só corpo. E ele continua no verso 10 desse mesmo capítulo e diz assim: guarde isso uns aos outros. Olha o que diz agora no verso 10 do capítulo 12: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Digam todos: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Incrível como depois que ele lançou a base da nossa salvação, ele começa a nos ensinar como nós devemos viver dentro da igreja. E o que ele está querendo dizer com isso? Que para que exista comunhão, tem que haver amor. Se não tem amor, não tem comunhão. Não tem. Sabe por que nós temos comunhão com Deus? Porque Ele nos amou. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho por nós naquela cruz. E quando ele diz amai-vos cordialmente, ou amai-vos com amor fraterno, ele está sendo bem claro. Não é para ter um discurso bonito, não é para ter um sermão bonito sobre esse tema. Não, é para vocês terem a prática disso. É para vocês realmente ter ações de amor. É realmente para vocês ajudar e socorrer as pessoas. Abra a Bíblia em 1 João 3, 18. Quando diz que nós devemos nos amar com amor fraterno, ele está dizendo isso aqui. 1 João 3, 18, 24. Filhinhos, não amemos de palavra. Ah, amado, como eu te amo. Tudo que é meu é teu.
mas tu fica na tua e eu fico na minha. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ah, meu irmão, como eu te amo, mas o que é meu é meu. Não, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Mas irmãos, se realmente nós nos amarmos de verdade, de fato, quando nós orarmos, pedimos, nós vamos receber. Nossa resposta é certa da oração, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, irmãos, o mandamento é este: que nós venhamos a crer no nome do seu Filho Jesus Cristo, mas também que nós venhamos a nos amar, de fato e de verdade, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Que vale nós dizer que nós nos amamos, e se entrar alguém no nosso meio, como diz o texto bíblico, sem nada para comer, sem nada para beber, sem nada para vestir, e nós bater nas costas dele e dizer: vai em paz, vai na bênção. Há 2 sábados atrás, 3, contando com hoje, chegou uma irmã nossa aqui, com desafio, com necessidade. Ela sofreu um problema sério no coração e teve que colocar uma molinha, um stand. E ela recebeu um diagnóstico, uma ordem médica. Ela não poderia trabalhar por esses dias, e o sustento da casa dela vem por meio dela. E ela é nossa irmã. E mais ainda, não é dessa nação, é da Venezuela. Nós nos reunimos e o aluguel dela está pago. Aplauda o Senhor. Nós poderíamos ter dito para ela, né? Eu e Joel atendemos ela: vai para casa, irmã, vai, Deus vai te suprir. Não, olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: é você que Deus quer usar para amar cordialmente, para ter ação prática, ajudar. E quando fala de amar-vos fraternalmente ou cordialmente, no verbo original traz a ideia de amor familiar. Quem aqui tem irmãos, tem irmãs? Nossos irmãos e nossas irmãs não são perfeitos, como nós também não somos os irmãos de sangue. Mas se você se meter numa encrenca, o teu irmão vai se levantar. Uma vez eu tomei uma bolacha. Quem não sabe, bolacha não é Maria, tá? Eu tomei-lhe um murro bem dado. Eu não sei, não fiz nada para aquele camarada. Eu tinha 13, 14 anos. Eu estava indo para casa, e no canteiro, na rua Beno Mendes, lá em Porto Alegre, bem pertinho, uma quadra de casa, ele bateu nas minhas costas e eu olhei para ele. Quando eu olhei para ele, eu já estava no chão. Ele me deu um murro direto no nariz. Para a sorte dele, Isaías viu. Eu não era um mano perfeito para Isaías, mas eu era irmão dele. Eu era um dos mais novos, era o mais moço. E Isaías deu um acerto com ele. Mostrou para ele que ele também tinha nariz. Não se assustem, nosso apelido era os irmãos metralhas. Mas Deus já nos perdoou de tudo isso. Mas eu não tinha feito nada para ele, a não ser que o meu time tenha ganhado do time dele na escola, no futebol. Mas quando eu vi, eu já estava no chão. Graças a Deus eu caí no canteiro e não caí na rua. Irmãos, assim nós devemos nos amar.
não bater nos outros, mas se algum irmão teu estiver passando necessidade, ajude ele, socorra ele. Esse amor fraterno traz essa ideia de amor familiar, amor de sangue. Devemos viver assim. A igreja deve ser um lugar onde nós cuidamos uns dos outros. Quantos concordam com isso? Digam amém. Nós devemos continuar crescendo, e vamos continuar crescendo, porque onde tem vida cresce. Muitas pessoas serão salvas e libertas. Muitos se converteram na cruzada de Canudos, na cruzada da Santo Afonso. Muitos se convertem aqui toda semana. Outros vão se converter nas cruzadas que vão fazer em Campo Bom, depois Sapiranga. Mas nós devemos crescer em amor, de nos ajudar, de cuidar uns dos outros, socorrer. Amém, irmãos? Amém mesmo? E diga, não é palavras, não é o que eu sinto, não é o que eu penso apenas, não é o que eu falo, mas o amor se manifesta naquilo que a gente faz. Se a necessidade vier a ti, não diga, eu não tenho recursos, eu não tenho nenhum dom, isso não é para mim. Não, diga uns aos outros. O que é isso? O que é isso? É não olhar para o meu irmão com desprezo. É não olhar para o meu irmão como se ele não faz parte do time. É não olhar para o meu irmão como se ele não tivesse valor algum. É não olhar de uma certa maneira ou modo, julgando por isso, por aparência, pela roupa, por aquilo. Não. Honrar, preferindo-vos em honra, é considerar o outro mais importante do que eu. No original, a palavra honrar significa colocar o outro na minha frente. É ser um guia para sempre levar o outro à frente de mim. É abrir portas para o outro ser honrado. É abrir caminhos para o outro ser honrado. Deus nos chamou para isso. Sabe por que nós estamos aqui hoje à noite? Porque Cristo abriu o caminho para nós. Cristo nos amou, Cristo nos honrou, Ele mostrou o caminho, Ele mostrou a verdade, Ele morreu no nosso lugar. É não querer estar à frente, buscando por mim mesmo honra. Eu tenho que afirmar hoje à noite, Deus é quem honra as pessoas. Deus é quem levanta, Deus é quem coloca, mas a minha função é, eu devo amar cordialmente, com amor fraterno, mas eu também devo preferir em honra, querer que o outro sempre seja abençoado. Para que isso aconteça, Deus tem que tratar com o nosso orgulho. Porque por tendência, nós somos que nem Mateus, como diz o ditado, primeiro os meus, depois os teus. Se alguém é Mateus aqui, não se ofenda, tá? Mas é um ditado. Não é isso que a Bíblia ensina. Devemos ser humildes, ter o coração de Cristo. E quando nós somos humildes, nós vamos aprender. Honrar é não querer deixar ninguém para trás. Quem já viu aquelas cenas de guerra
de filmes de guerra, quando um parceiro é ferido e o outro passa por tudo para pegar e levar ele consigo. Quem viu aquela cena daquele corredor, eu não lembro que Olimpíada foi, que ele correu e quando estava quase chegando, deu um estiramento bem na perna dele, e lá do meio da multidão salta um homem. E quem era aquele homem? Depois ficaram todos sabendo. Não é aquele que correu na frente do brasileiro, coitado, não conseguiu. Não, um homem saltou, ajudou aquele homem a levantar, e ele se apoiou, e ele foi mancando, e chegou na linha final. Era o pai dele. Que possamos ser assim, de querer ver os outros honrados, abençoados. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: não descarte ninguém. Não faça acepção de pessoas. Nós devemos ser um corpo, uma família, um grupo de ovelhas, uma igreja que se preocupa com todos. Todos e todos. O verso 16 do capítulo 12 diz assim: tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Digam: tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. A ideia aqui é: não guarde mágoa, não guarde rancor. O ensino aqui do apóstolo é isso: não guarde rancor, não guarde inveja, ressentimento. Não dê espaço para a ira, para a discórdia, para a contenda, para o ódio. Quem já viu falar do azedume sentimental? O azedume sentimental é quando alguém fez mal para você e você não conseguiu perdoar, você está guardando ressentimento, amargura. Você está caminhando na calçada e você levanta a cabeça e você vê aquela pessoa vindo. Você atravessa a rua e vai para o outro lado. Por quê? Lá dentro tem um azedume. Algo está azedo lá dentro de ti. Você não está tendo o mesmo sentimento que Cristo teve por ti, por aquela pessoa. Deus não quer isso de nós. Deus não quer que nós venhamos a nos degladiar, ficar lutando, acusando, brigando, causando separação, isolando as pessoas. Não, tu pode, tu não pode. Não, digam todos: somos um só corpo e membros uns dos outros, e devemos ter amor fraterno. E aqui está: eu quero ter o sentimento de Cristo Jesus. Aonde tem esse sentimento, tem amor, tem dedicação, tem serviço, tem a possibilidade, a condição de enxergar a pessoa além do que ela fez para ti. Você consegue ver ela como teu irmão. Amém, irmãos? Sabe, a nossa força não está em ter uma tela como igreja, não está em ter bons teclados. Temos 2 aqui hoje à noite. Não está em ter um salão. Não. A nossa força de impacto a esse mundo é o amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, disse Jesus, se tiverdes amor uns para com os outros. Sabe, vou falar uma coisa aqui agora que é muito sério. Glória a Deus pela pregação. Glória a Deus pela música. Glória a Deus pelo louvor. Mas tem pessoas, guarde isso,
que entram por aquela porta, que talvez o único abraço que elas vão receber na semana é aqui dentro. Estejamos abertos. Eu vou contar uma experiência que eu tive aqui. Que o Senhor nos ajude a continuar tendo essas experiências. Estávamos em uma de umas reuniões nossas, e eu estava aqui em cima. E quando eu olhei nesse sentido assim, Deus me disse: vai lá e abraça aquele homem. Eu fui lá, dei um abraço nele, não perguntei nome, não perguntei nada. Dei um abraço nele, e ele deitou no meu peito e chorava, que molhou a camisa, de tanto choro. Depois ele veio dizer, em outra ocasião, naquele dia, eu estava pensando em tirar minha vida. E eu fui nessa igreja aí. E eu disse: Deus, se tu me amas, que alguém me dê um abraço. Ele não guardou o sermão, talvez não guardou as músicas, mas ele guardou o abraço que ele ganhou. Quem pode dizer que já foi abraçado assim? Levanta a mão. Agora olhe para a pessoa do outro lado e diga: Deus quer que você abrace as pessoas. Abrace as pessoas. Gente, nós vivemos num mundo tão cruel, tão duro, tão insensível, que até o abraço está escasso hoje. Mas a melhor maneira que a gente pode manifestar o amor é tendo esse amor fraterno. Hoje, como é que o mundo enxerga as pessoas? Você chega num posto de gasolina, se você está num carrão, corre 4 para te atender. Se você não chega no carrão, não vem nem o chefe da pista para te ver. Chefe da pista é o que comanda ali os bombistas. Eu tinha um professor que dizia assim para nós, quando eu estudava direito. Graças a Deus eu consegui terminar. Me formei em 87, aqui na Unicinos. Ele dizia: se vocês querem ser atendidos em um fórum, seja trabalhista, civil ou penal, vocês vão bem arrumado, e quando você chegar, puxe a camisa e mostre o relojão. Assim é no mundo de hoje. Mas o que disse Jesus? Entre vós não será assim. Aqui você é aceito pelo cheiro que você tem, pelo nome que você tem, pela cor que você tem. Aqui, em nome de Jesus, vai ser cada vez mais isso. Você vai ser amado, acolhido pelo que você é, não por aquilo que você pode mostrar. Amém, irmãos? Entre vocês não pode ser assim. Qualquer um dos jovens pode tocar teclado. Eu estou encerrando. Romanos capítulo 14 agora, verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Olha que incrível agora o que ele está dizendo. Nós não devemos nos julgar uns aos outros. Essa prerrogativa de julgar pertence só a Deus. Ele é o verdadeiro juiz. Mas às vezes o nosso fórum íntimo, vamos ser francos, irmãos, vamos ser sinceros, nós julgamos e condenamos. Às vezes nós fizemos o papel de Deus. Nós determinamos, esse não tem mais solução. Não. Ele está dizendo, não façam isso. O que Jesus ensinou no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, no verso 1 ao verso 5?
Não julgueis, para que não sejais julgados. Olha o que ele diz agora. Por quê? Porque com a medida ou a forma que eu julgar, o critério que eu julgar, ele está se referindo ao fórum íntimo. Eu também serei julgado. E com a medida que eu tiver medido, eu também serei medido. Por que vês tu? Que forte. O argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão: maninho, vem cá, deixa eu tirar o teu argueiro aí, se tu está com uma trave no olho. Se eu estou com uma trave no olho. Julgar é não enxergar a graça, a misericórdia que Deus teve comigo. Eu não sou nada diferente do outro que está passando por problema. O irmão que está passando por um desafio, ele precisa de ajuda, ele precisa ser acolhido, precisa ser amado, precisa ser ajudado e não condenado. Nosso papel não é condenar, nosso papel não é julgar. Nosso papel é perdoar, socorrer, estender a destra da bondade, da misericórdia de Deus para a vida dessa pessoa. Quem aqui nunca caiu, hein? Levanta a mão aí. Quem aqui nunca errou? Todos nós, irmãos. Nosso papel não é julgar, nem condenar. Se queremos ser uma igreja, uma família, um corpo, um grupo de ovelhas sadio, por isso Deus traz esse tema para nós. Nós devemos amar, perdoar e não julgar e condenar. O que diz o verso 19 do capítulo 14? Incrível, né? Como ele, nos últimos capítulos, ele nos mostra como devemos viver entre nós. Verso 19 do 14. Assim, pois, seguimos. Digam todos: seguimos as coisas da paz e da edificação. Quantos creem que vivemos num mundo de muita guerra, briga, discussão? Nós não seguimos isso. Nós seguimos a paz. Nós não criamos conflitos como filhos de Deus. Não podemos. Nós temos que trazer reconciliação. Nós não podemos criar incêndios. Nós temos que apagar os incêndios. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Nós não somos criadores de buraco, abismo para as pessoas cair. Nós somos criadores de pontes. Amigo, Jesus te ama. Ele perdoa os teus pecados. Um dia Ele perdoou os meus. Fale do Evangelho da paz. Anuncie o Rei da paz, o Príncipe da paz, Jesus Cristo, e o conflito vai embora. Nós seguimos a paz. Somos um povo que devemos seguir a paz. Mas ele não para ali no verso, ele diz, ele encerra dizendo: a paz e a edificação. O que quer dizer com isso? Tenhamos palavras de edificação, tenhamos palavras de ânimo. Se tu vê o teu irmão abatido, triste, desapontado, jogue a palavra de ânimo sobre ele. Não jogue morte sobre ele, não jogue tristeza mais que ele já tem. Jogue palavras de ânimo, palavras de alegria, palavras de mudanças, não palavras negativas de destruição.
Se você chegou aqui enfermo, Cristo te cura. Se você está passando por uma dificuldade na tua família, Ele ama a tua família. Ele não esqueceu de ti. Joga o teu irmão para cima, não joga ele para baixo. Eu tenho uma regra com a minha esposa: a nossa casa não é lugar de nos jogar para baixo. O mundo já faz isso. A nossa casa é de lugar de nos jogarmos um e o outro para cima. Não tem coisa mais triste do que passar um dia difícil, chegar em casa e ser jogado para baixo por um ente querido. Não deixe sair palavras para destruir as pessoas. E tudo o que estamos falando não deve começar aqui dentro, deve começar dentro da nossa casa. Igreja sadia é família sadias. Somos aqueles que seguimos a paz. Somos aqueles que seguimos a edificação. E eu encerro lendo o capítulo 15, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Aqui está falando de aceitação, de pertencimento. A igreja tem que ser um lugar aonde todos se sentem aceitos. Entre vós não pode ser um lugar onde as pessoas não se sentem aceitas. Porque trabalhamos com faixas etárias no ministério? Não é só nós, muitos ministérios. Crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos, viúvas, pessoas sós, pessoas divorciadas, separadas, órfãos. Por que trabalhamos? Para que todos se sintam acolhidos, abraçados, e tenham a possibilidade na vida de se sentir úteis, de desenvolver a graça e o talento. Não é porque você se separou que você deixou de ter talento, graça, vida e propósito dentro do corpo de Cristo. Você é um membro importante. Não é porque você tem menos recursos do que o outro. Não é porque você é gago. Não é porque você não sabe falar. Não é porque você não sabe se expressar. Você é um membro importante. Às vezes nós somos uma igreja que Deus tem misericórdia de nós, como aquela família que prepara uma janta boa. Os filhos estão na mesa, todo mundo olhando para aquela comida, e naquela hora toca a campainha. O pai levanta, abre a porta e entra um irmão. E o homem vê aquela cena e o pai insensível diz assim: hoje era a janta da nossa família. O camarada está se sentindo assim o último dos últimos. Que o Senhor nos guarde de as pessoas entrar aqui e ninguém ouvir, ver ou falar com elas. Ou então nós estamos numa janta e chega e a gente vê a pessoa e diz: oi, vem, entra, vem jantar com a gente, senta aí, já que tu está aqui, né? Mas o que é uma igreja acolhedora? A igreja acolhedora é aquela família que vai fazer uma janta e liga: amigo, tu e a tua família são importantes para nós. Nós queremos fazer uma janta aqui em casa só para vocês. O que vocês gostam? Nós queremos fazer o cardápio que vocês gostam. Aí a pessoa chega na porta: bem-vindo, que alegria te ter aqui.
Para nós hoje vai ser uma noite especial estar com a família de vocês. Que o Senhor nos ajude a ser esta igreja que diz aqui nesse verso: acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo. Como que Cristo nos acolheu, gente? Éramos pecadores, inimigos, desobedientes, filhos da ira, filhos da desobediência, mas Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós inimigos, pecadores, que não queríamos saber nada dele. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: que o Senhor nos ajude a nos aceitar e continuar assim. E lá no finalzinho, ele diz assim, no capítulo 16, verso 16: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. É um beijo na face. Claro que isso aqui era a cultura da época. Meu pai pegou seus 4 filhos e a mãe, a esposa, e nos levou para Buenos Aires para conhecer um movimento carismático. Quando nós chegamos, o pastor daquela igreja, chamado João Carlos Ortiz, quando viu meu pai, deu um beijão nele aqui, deu outro beijão aqui, deu outro beijão aqui. Nós nos olhamos e o que é isso? E se não bastasse, todos nós fomos beijados naquela noite. Era um costume. Não é o beijo em si. A gente tem o costume de dizer, né? A paz do Senhor. Alguns dizem, mais bonito ainda, graça e paz. Outros só dizem boa noite, bom dia. Mas não é isso que vale. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui, que ele está encerrando dizendo: eu já ensinei vocês que vocês devem acolher, amar, aceitar, abraçar. Vocês nunca devem deixar de ser e criar um ambiente aonde as pessoas vão se sentir bem. O tema desse ano é muito importante, porque mexe com a nossa vida, e o mundo vai crer. Eu encerro lendo João capítulo 17. Pode subir toda a banda, por favor. João capítulo 17. Não vou ler todo o capítulo, é óbvio. Verso 21 em diante: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Só vai haver um impacto nesse mundo através da igreja, se nós entendermos que nós somos membros uns dos outros. Segundo, nós devemos nos amar com amor fraterno. Terceiro, devemos nos preferir em honra uns aos outros. Quarto, devemos ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. 5, não devemos nos julgar uns aos outros. 6, devemos nos acolher uns aos outros. 7, devemos seguir a paz.
e a edificação. E devemos ser um ambiente caloroso, onde as pessoas se sentem acolhidas e amadas. Sol maior, por favor. Emerson, ajuda-nos. Fique em pé nesta noite. Vamos praticar o que ouvimos. Saia do teu lugar agora. Ore e cumprimente alguém que você nunca falou aqui dentro. Faça isso agora. Pode ir. Pode ir. Vá. Vá. Faça isso. Abrace. Fale. Ore. Abençoe alguém que você nunca abençoou antes. Deus está. Deus abençoe. Emerson, recebi o coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Deus abençoe a vida da igreja. E você que está em casa, que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco até essa hora. Amém. Deus abençoe a todos.